Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para este podcast de hoje, recebemos o professor Roger Hansen, da Nova Acrópole de Florianópolis, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Roger. Obrigado, Danilo. É um prazer estar aqui. Bem, pessoal, hoje falaremos em nosso podcast sobre o simbolismo dos contos de fadas. Evidentemente, a ideia não é esgotar o tema, tampouco trazer verdades absolutas, mas sim dialogarmos filosoficamente sobre essas ideias e, claro, buscar aplicar aquilo que de melhor compreendemos em nossas vidas. Bom, Roger, eu gostaria que você começasse falando, então, sobre, de um modo geral, os contos de fada e os simbolismos que eles trazem. Nós temos aí diversos fabulistas, diversos autores que falam sobre contos de fadas, e isso é algo que, desde a infância, todos nós, independente de onde estejamos, que classe social pertençamos, todos nós temos um apreço pelos contos de fadas. Os nossos pais nos contam isso, é algo que está inserido na cultura do ser humano de um modo geral. Então, gostaria que você falasse um pouco do que simboliza isso e a força que tem o conto de fada na nossa infância, enfim, como isso se desenvolve dentro do ser humano. Claro, é um prazer. Bom, como esse tema, para mim, é um tema muito inspirador, sempre foi. Desde a minha infância, eu cresci ouvindo muitos contos de fadas. Então, depois eu me tornei um apreciador e, mais tarde, um estudioso, um pesquisador desse tema. E, para a gente começar falando, Danilo, eu acredito que seja importante nós entendermos exatamente do que é que nós estamos falando quando a gente usa essa expressão, esse título, contos de fadas, porque todas as pessoas ouvem histórias, nós costumamos contar todos os dias pelo menos alguma pequena história, nem que seja como foi que a gente chegou ou não conseguiu chegar no nosso trabalho porque teve algum problema, alguma situação inusitada, isso vira uma pequena história. E nós poderíamos dizer, então, os contos de fadas são uma história qualquer assim? Aí que vem um ponto importante. Os contos de fadas, sim, são um tipo de histórias, mas não são um tipo qualquer de histórias. Um conto de fadas é um estilo, compõe um estilo literário específico, é uma forma artística específica e que, como tal, segue certos cânones, né? Então, nós poderíamos, de uma forma mais sintética, dizer que um conto de fadas é um tipo especial de histórias. E aí é que vem o segundo ponto do título desse nosso tema de hoje, que é o simbolismo dos contos de fadas, porque justamente um elemento que caracteriza e diferencia, dentre outros, né, o que é um conto de fadas em relação a outras histórias, é que um conto de fadas é um tipo de história que é sempre narrada, é sempre contada em uma linguagem específica, que é a linguagem simbólica. Então, é uma necessidade básica, primeira, que a gente possa compreender um pouco o que é essa linguagem, para que depois nós possamos entender o que são os contos de fadas. E em relação a essa linguagem, em termos filosóficos, nós sabemos que as ideias filosóficas têm uma linguagem. Por exemplo, a filosofia platônica tem uma linguagem, a filosofia oriental tem uma outra linguagem. As filosofias, as literaturas, cada uma delas guarda em si uma linguagem, como a arte, como a religião também, enfim, como os diversos modos do saber humano guardam uma linguagem. E muitas das vezes, quando não entendemos a linguagem, a gente não entende também a finalidade do para que essas coisas servem, né? O conto de fadas, todos nós crescemos, como você colocou e eu até coloquei no início também, ouvindo histórias de ninar, ouvindo canções, ouvindo contos, né? E isso muitas das vezes fica no subconsciente durante toda a nossa vida. Eu digo subconsciente porque a gente às vezes não leva isso à consciência, a uma vivência prática, né? Então isso fica meio que oculto lá dentro. E a linguagem do simbolismo, aliás, o que está por trás do conto de fadas, que é justamente esse simbolismo, é o que a gente tem muitas das vezes passado despercebido sobre ele. Eu gostaria que você falasse disso, porque às vezes a gente ouve vários contos de fada e não relaciona com a vida prática e imagina que isso é uma viagem na maionese, como se costuma dizer, ou algo que não tem sentido nenhum, algo folclórico no sentido pejorativo. Eu gostaria que você falasse disso então, porque a gente tem perdido esse sentido também dos contos de fada, né? O sentido simbólico dele. Claro. Então, eu tenho alguns estudiosos, alguns pesquisadores que me inspiram muito nesse trabalho, e um deles, que é um autor e um pesquisador muito conhecido, que faleceu há poucos anos, é o Joseph Campbell, né? Ele pesquisou muito a mitologia, é conhecido hoje como um dos grandes
mitólogos, né, dos últimos tempos. E ele fazia uma relação e dava alguns exemplos muito didáticos que eu acredito que nos ajudem a entender. Por exemplo, ele falava que você lê um mito ou um conto de fadas sem entender a linguagem simbólica e apelando para a linguagem literal, quer dizer, é você entender que o conto está te ensinando é exatamente aquilo que está escrito de uma forma direta, é o mesmo que você ir num restaurante, pegar um cardápio, e aí você tem lá a opção de vários pratos, e você aponta para essa página desse cardápio e diz para o garçom, eu quero comer isso, eu quero pedir isso. Para nós é óbvio que você não está pedindo aquele papel, ou você não está pedindo como opção de refeição, de jantar, aquela linha escrita. Você está, através de um código que está inserido naquele cardápio, pedindo um prato. Então, é como se o cardápio ele fosse uma metáfora. É através dele você conduz o garçom para chegar no prato que você deseja. E nós podemos entender melhor os contos de fadas e a sua linguagem simbólica dessa forma. Quando você pega um livro de contos, você está com um cardápio na mão. Agora, quando você conhece a linguagem simbólica e você pega esse cardápio, entre aspas, né, do conto de fadas, você acessa um alimento que não é para o corpo, como a gente faz com o cardápio do restaurante, mas é um alimento para a alma. E um dos grandes objetivos da linguagem simbólica e, portanto, dos contos de fadas é trazer alimento simbólico, que significa dizer alimento para a alma, alimento para a nossa mente, alimento para as nossas emoções, alimento sentimental, alimento de valores humanos, não é? Então, esse é um ponto fundamental para nós entendermos do que se trata essa linguagem. E por isso é fundamental que a gente sempre, quando lê uma história como essa, se pergunte o que será que isso quer dizer? Porque a única coisa que uma história não quer dizer é aquilo que você está lendo naquele livro. E por isso nós precisamos começar a nos perguntar um pouco isso, né? E quando a gente lê uma história que fala de uma criança que se perdeu na floresta e que, de repente, ela passou por uma situação muito difícil. Como nós temos diversas histórias, é uma forma da gente se colocar já no lugar desse personagem, que é um dos primeiros convites que os contos de fadas nos fazem, para que a gente assuma o lugar desse personagem principal e possa se perguntar, por exemplo, qual é a minha floresta escura? Qual é o momento difícil que eu vivo hoje na minha vida? Algumas pessoas perderam o trabalho, outras estão em uma situação difícil no trabalho, outras podem estar com um problema de saúde, outras com um problema em um relacionamento. Não importa qual seja o seu problema, a sua dificuldade, ele é a sua floresta escura, por exemplo. Às vezes os contos mostram isso como um lago ou um mar que o personagem principal entra e ele não consegue sair, ele fica submerso, que é como nós nos sentimos diante de problemas que nós, no primeiro momento, não temos a solução. Nós estamos limitados. E aí os contos começam a nos ensinar, porque nós vamos ver que em um verdadeiro conto de fadas, o personagem sempre encontra uma saída. E nós também, com um ensinamento como esse, podemos entender que podemos encontrar também uma saída, desde que nós aprendamos através dos contos a não ver os problemas ou não continuar vendo os problemas apenas como problemas. E aí vem um ponto de virada importante que a linguagem filosófica e simbólica nos ajuda a entender nos contos, que é de nós mudarmos a concepção de problema para a concepção de prova. Todo conto de fadas tem essa estrutura de um personagem que vive a sua vida numa boa, tranquila, como cada um de nós que está indo para o seu dia, tomou seu café da manhã, está indo para o seu trabalho, fazendo o que você faz cotidianamente. É mais um dia normal da sua vida. Mas no conto de fadas, esse personagem principal que vive uma coisa normal, uma situação cotidiana e mais um dia, esse cotidiano é interrompido. Acontece algo que leva ele para essa floresta escura, para esse mar profundo, para esse lago onde ele fica submerso. E isso significa aquela situação inesperada das nossas vidas que nos convida para nós aprendermos coisas, né? Então, sempre nós vamos ver os personagens dos contos se propondo a aprender, a conquistar algo que eles não têm. E a partir daí, se esse personagem aceita esse aprendizado, ele supera essa prova e se recompõe, e o conto sempre termina com a mesma estrutura desse personagem
superando a sua prova e voltando ao seu cotidiano, mas não mais como ela era lá no início, porque agora ele se transformou, ele aprendeu coisas, a sua vida é outra, ele é outro. E os contos querem sempre nos ensinar, nos transmitir essa mensagem de como nós podemos viver a vida, como nós podemos aprender a encarar os nossos problemas e transformá-los em provas, ou seja, fazer com que um problema se torne uma situação de aprendizado. E se nos propomos a aprender com essa situação, podemos crescer com ela. Então, toda a estrutura simbólica de um conto sempre vai trazer esses elementos básicos com outros elementos mais específicos de cada uma das histórias. Mas se nós utilizarmos essa estrutura inicial mais simples e básica para abrir a primeira página de um conto de fadas, nós já começamos essa história de uma forma diferente. Inclusive na literatura também, quando a gente lê, por exemplo, O Pequeno Príncipe, quando a gente lê O Menino do Dedo Verde, do Maurício Druon, ou até mesmo Manu, a Menina que Sabia Ouvir, que é do Michael Ende, fala-se muito dessa prova que esses personagens passam, né? E são todos crianças, não é? A Manu é uma criança que tem a virtude de saber ouvir, lá no livro do Michael Ende. O Tisto é um menino que tem a virtude do dedo verde. E o Pequeno Príncipe também é um ser muito especial. E aí nós vemos sempre a criança nesse processo de desenvolvimento e eles passam por provas nos seus livros, né? Nas suas histórias. Enfim, isso não é conto de fadas, mas tem a ver também. E pegando o gancho da questão da criança, a gente tende muitas das vezes a achar que um conto de fadas é somente para crianças. Ou seja, será que nós também temos muito a aprender com eles? Ou será que a gente também não perdeu um pouco esse lado criança? Porque a gente vai ficando submerso nos problemas da vida, como você colocou, e não relaciona um conto de fadas ou uma história heróica como a nossa própria saga de vida. Exato, você tocou num ponto muito importante. Hoje em dia, Danilo, as pessoas costumam acreditar que os contos de fadas são um tipo de literatura infantil. Tanto que se você for em uma livraria nos nossos dias para buscar um livro de contos, você precisa ir para a estante dos livros infantis. E esse estilo literário, que são os contos de fadas, não foi um estilo preparado, pensado, composto, se é que podemos dizer assim, para crianças. Porém, eles podem também ser direcionados para crianças. E isso eu acredito que seja um primeiro ponto importante e interessante da gente demarcar nessa conversa, porque alguns adultos, por conta desse preconceito de achar que é algo infantilizador, não só para crianças, mas infantilizador, acabam não querendo se propor a ler um conto de fadas. Isso é uma pena, porque é um tipo de arte milenar, muito importante, que compõe a cultura humana. E como você comentava e perguntava, sim, nós temos muito como adultos a aprender com os contos de fadas. Eu acredito que justamente por causa desse elemento que você tocou agora há pouco, de que nós estamos muito submersos no nosso cotidiano, isso é um fato da vida hoje em dia. Nossa vida ficou muito objetiva, a gente usa alguns termos para isso, ficou muito utilitarista. E a vida utilitarista, ela não é necessariamente má, mas ela é uma vida absorvida pelas coisas triviais, que não são ruins, mas é aquele dia a dia de você levanta, toma o seu café, como a gente comentava agora há pouco, vai para o seu trabalho, aí você passa no supermercado, compra 2 quilos de açúcar, 3 de batata, faz um lanche, leva os filhos na escola, depois chega em casa, liga a televisão, faz o jantar, vai dormir, e no outro dia tudo isso recomeça. Tem alguma coisa de ruim nisso que a gente falou, de negativo? Não tem nada de ruim. Mas essa vida trivial, essa vida de apenas manter a sobrevivência, ela vai aos poucos desgastando o elemento humano mais profundo que nós temos. Nós, como seres humanos, não podemos apenas sobreviver. Nós precisamos viver. E viver no sentido de deixar, dar vida a esse elemento humano mais profundo que nós trazemos, significa oferecer também uma possibilidade para nós mesmos, adultos, de expandir os nossos horizontes sobre o mundo, sobre a existência, sobre a vida. E os contos de fadas podem fazer isso. Em primeiro lugar, nos trazendo, nos abrindo as portas, melhor dizendo, para esse universo da imaginação, para esse universo simbólico que nos leva a considerar a vida de um outro ponto de vista, que não é apenas o cotidiano. Que me mostra que eu tenho muitas possibilidades, que a vida tem muitos mistérios
que nós não dominamos tudo, que nós não podemos achar que controlamos todas as coisas que acontecem, porque isso não é verdade, a vida nos prova isso. E os contos, então, nos abrem as portas para esse universo simbólico infinito que nos inspira, que nos puxa para uma outra dimensão, para um outro estado da consciência do ser humano, que é um estado diferente desse estado do cotidiano. E à medida que a gente se abre para isso e começa a desfrutar desses símbolos maravilhosos que me mostram como a vida pode ser bela, como a vida pode trazer esperança. Os contos falam sempre de possibilidades. O personagem, por mais difícil, por mais dura que seja a situação, sempre há uma saída, não é? E qual é o ser humano que não precisa receber uma mensagem como essa, né? Quando você está numa situação... Quem passou por uma situação realmente dura na sua vida, quem não procurava qualquer coisa, qualquer livro, qualquer pessoa que pudesse lhe dizer assim, tem um jeito para isso. E os contos de fadas são um tipo de literatura que, dentre outros elementos, nos trazem essa proposta. Tudo tem um jeito, sempre há uma possibilidade, você sempre precisa manter viva a esperança, e se você sustentar essa esperança, você pode fugir do gigante, você pode driblar o lobo mau, você pode fazer com que a bruxa se equivoque, te liberte e voltar a viver sua vida de uma forma muito melhor do que você vivia antes. Então, eu acredito que todos esses elementos nós podemos desfrutar com essa bela literatura, com essa bela arte que são os contos de fadas. Bem, e em relação aos diversos contos de fadas que nós temos, poderíamos citar alguns aí como a Branca de Neve e os Sete Anões, evidentemente tem o seu simbolismo, também Alice no País das Maravilhas, e claro, Roger, eu pediria para você contar alguma história, algum conto para a gente e falasse do simbolismo, porque é muito importante, já que você está aqui, eu gostaria que você falasse então de alguma história, seja ela qual for, algum conto de fadas, claro, e falasse para nós do simbolismo disso, fazendo relações práticas com a nossa vida. Claro, então, é um prazer. Tem muitos contos e eu adoro muitos deles. Eu vou buscar algum que possa ser um pouco mais curto para a gente não se delongar tanto e o ouvinte, né, poder absorver. Então, bom, eu vou contar a história, depois a gente fala sobre ela, né? Essa história diz assim: era uma vez um lenhador. Todos os dias ele fazia a mesma coisa. Ele ia para uma floresta cortar pequenos pedaços de madeira, com a qual ele fazia lenha e levava, quando conseguia juntar um bom tanto, essa lenha para a cidade mais próxima, para vender e daí obter o seu sustento. E ele fazia a mesma coisa todos os dias. Só que em um certo dia, ele estava mais uma vez na floresta que ele tanto conhecia, com as árvores, os pássaros, os coelhos e as lebres que passavam pelos seus pés, até que de repente ele ouviu um som estranho, um som um tanto quanto enigmático. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, mas não viu nada de diferente. Até que de repente ele olhou para baixo e viu que em uma armadilha de bambu estavam presos 2 pássaros brancos. E quando ele viu isso, ele exclamou: 2 pássaros aqui presos? Se vocês ficarem aqui, vocês vão morrer. Então ele se agachou, abriu a armadilha e os pássaros voaram livres pelo ar. Depois disso, muito tempo se passou, o lenhador acabou se casando, teve 2 filhos e se mudou para uma cidade muito distante, em outra região do país. Só que em um certo dia, ele comentava com sua esposa: eu sinto tantas saudades daquela floresta onde eu trabalhava naquela época, quando eu era mais jovem. Eu estou pensando em voltar lá e matar um pouco dessa saudade. A esposa, ouvindo isso, lhe recomendou: vá, mas cuidado e, por favor, volte antes do anoitecer. Ele saiu tão contente, saiu vibrando, correndo e quase esqueceu o chapéu e algumas coisas que ele precisava para transitar no meio da mata. E quando ele chegou lá, ele ficou tão alegre porque era a velha floresta.
e ele se sentiu como se estivesse em casa novamente. E foi andando, viu os mesmos pássaros, as mesmas lebres, as mesmas criaturas. Parecia que tudo estava lá esperando por ele como sempre fora. E ele foi andando tão alegre, tão contente. Só que de repente, ele não se deu por conta que o sol já ia caindo e foi ficando cada vez mais escuro, mais escuro, mais escuro. E nos últimos anos, a floresta, por mais que ele não percebera, havia crescido bastante. E quando ele se deu por conta, ele estava perdido na imensa escuridão. Então ele pensou consigo, não é problema, eu posso ficar aqui, eu durmo em algum lugar encostado em uma árvore e amanhã, assim que der o primeiro raio de sol, eu volto para minha casa, eu vou encontrar o caminho facilmente. Então ele se recostou em uma árvore, tentou adormecer, mas não conseguiu porque ele estava com tanta fome, até que de repente ele sentiu um cheiro um pouco diferente, parecia algo cozinhando, mas ele jamais lembrara que alguém morasse perto daquele lugar da floresta. Mas ao olhar ao longe, ele percebeu uma luz. Então resolveu se aproximar e bateu na porta. Toc, toc, toc. E a porta se abriu. Exclamou o lenhador, porque lhe veio um arrepio na espinha e percorreu todo o seu corpo. Ele sentiu algo tão estranho quando aquela porta se abriu, e quando ele teve coragem de levantar os olhos, ele viu à sua frente a mulher mais estranha que ele já havia visto em toda a sua vida. Ela tinha a pele branca como uma folha de papel. Os seus cabelos eram negros e escorriam até abaixo da cintura. E os seus olhos chamejavam, como se estivessem pegando fogo. Então ela disse, olá, em que posso lhe ajudar? E o lenhador respondeu, eu estava só procurando algum lugar porque eu me perdi aqui na floresta e talvez eu pudesse passar aqui e comer alguma coisa, mas eu não quero incomodar. Entre, exclamou a mulher, vou lhe dar algo. Então o lenhador entrou e, de novo, mais uma vez, aquele arrepio lhe percorreu a espinha, mas ele pensou em ir embora, porque a porta ainda estava aberta. Mas ele estava com tanta fome, e o cheiro daquilo que cozinhava no fogão daquela estranha mulher estava tão convidativo que ele resolveu entrar. Ele entrou, a porta se fechou, e a mulher lhe disse, sirva-se à vontade. Ele então se aproximou, pegou uma porção de vegetais, uma porção de carne, uma porção de batatas, e começou a comer, e comeu com tanta voracidade, que quando terminou, ele levantou a cabeça para pedir permissão e pegar apenas uma porção mais, mas estranhamente a mulher que havia aberto a porta da casa havia sumido. E ele só ouviu de um momento para o outro um estranho som. E quando ele olhou para baixo, roçando os seus pés, havia uma serpente vermelha, e ela foi se esgueirando, roçando as pernas do lenhador e se erguendo, até que olhou no fundo dos seus olhos, e quando o lenhador percebeu, ele identificou que o rosto da serpente era exatamente igual ao rosto da mulher que havia aberto a porta. Então, ela se aproximou dele, estendendo a sua língua, e disse, você, muitos anos atrás, liberou 2 pássaros brancos de uma armadilha. Sim, foi isso que eu fiz, porque eles iriam morrer se ficassem ali.
Sim, mas eles eram meus. Então disse o lenhador: a senhora me desculpe, dona Serpente, eu não sabia que eram seus, senão eu não teria mexido. Ah, não importa que você não sabia, porque agora eu vou devorar você. Não, mas não é possível. Sempre que nós fazemos alguma coisa de errado nas nossas vidas, é possível a gente se redimir e reverter isso ou compensar. Ah, não há como compensar. Mas então eu não vou ter nada que eu possa fazer? Sim, há uma coisa. No meio da floresta há um sino que não é tocado há 200 anos. Se você puder tocar esse sino antes da meia-noite, você estará livre. Mas se você não tocá-lo, você será meu. Então disse o lenhador: eu vou logo saindo então aqui dessa cabana para eu poder procurar o sino. Mas nesse instante a serpente rastejou e se deitou à beira da porta e, dirigindo-se ao lenhador, disse: ah, mas você não pode sair da casa. Mas então, disse o lenhador, como eu vou fazer para poder encontrar os sinos no meio da floresta e tocá-los? Ah, respondeu mais uma vez a serpente, isso é um problema seu. Então o lenhador, desolado, sentou-se e tentou imaginar ele saindo daquela casa, tocando os sinos, mas nada aconteceu. Então ele se lembrou da sua esposa, dos seus filhos, de tudo o que ele havia vivido ao longo da sua vida. Foi grato e se preparou para morrer. No entanto, quando deu 5 minutos para a meia-noite, a serpente se acordou e foi se aproximando para devorar o lenhador. Na medida em que ela se aproximava, a sua enorme boca ia se abrindo. Mas, quando faltava apenas alguns segundos para badalar a meia-noite, eis que um som se ouviu. Tom, tom. 8, 9, 10, 11. 12 vezes o sino badalou. Era o som daquele sino, pensou o lenhador. Não é possível. Como pode? Alguém me salvou. E quando ele levantou sua cabeça, abriu os olhos, ele se deu por conta que estava no meio da floresta. A casa havia sumido e no lugar dela apenas uma torre. O lenhador se aproximou dessa torre, abriu as suas portas e ouviu que lá em cima havia os sinos badalando. Ele subiu e se aproximou para ver quem havia tocado o sino no seu lugar, quem havia lhe salvado, e percebeu que na beira do sino havia sangue e mais ao chão algumas penas brancas. Mais ao lado, ele observou que estavam 2 pássaros brancos. Eram aqueles pássaros que anos atrás ele havia salvado e eles retornaram para retribuir e lançaram os seus pequenos corpos contra os sinos para salvar o lenhador. E o salvaram. Então o lenhador gentilmente apanhou em suas mãos os corpos dos 2 pássaros e os acariciou enquanto finas lágrimas corriam dos seus olhos e molhavam o bico dos pássaros. De repente ele se deu por conta que os seus corações ainda batiam. Logo seus olhos se abriram e o lenhador levantou os seus braços e liberou os pássaros para que eles pudessem voar livre pelos céus. Assim que os pássaros puderam ir embora e retomar o seu caminho, o lenhador viu que o sol estava alto e o caminho iluminado. Ele então pôde retornar à sua casa,
reencontrar a sua esposa e os seus filhos e foi muito, muito feliz. Então essa é uma história, esse é um conto que se chama O Lenhador. É um conto sul-coreano. Espero que as pessoas tenham gostado de ouvir. E é uma história que traz muitos simbolismos. Tem alguns símbolos que nós encontramos em algumas histórias clássicas que nós já conhecemos, como algumas que você citou, a Branca de Neve, os 7 Anões, os 3 Porquinhos. Mas é uma história que eu gosto muito porque ela tem alguns símbolos especiais, dentre eles um que você destacou, Danilo, que é esse simbolismo desse momento que esse personagem principal, que representa a cada um de nós na saga das nossas vidas, é esse momento que ele fica sem saída. E é um símbolo muito interessante porque não há o que fazer. Ele precisa tocar sinos que estão no meio de uma floresta. Ele então pede permissão para a serpente, que é uma feiticeira, não é? Que ele aprisionou, para sair daquela casa e procurar esses sinos. Ela não deixa ele sair. Bom, como ele pode tocar sinos que estão no meio de uma floresta, estando preso dentro de uma cabana, de uma casa? Há uma impossibilidade. E é um símbolo muito belo e muito específico desse conto que mostra que em algumas situações nós precisamos aprender a contar com uma força que não é a nossa própria força, não é? Nós podemos dizer que é a força inteligente que move a natureza, a força inteligente que move o mundo e que cada um pode dar o nome que bem entender. Um religioso chamaria de Deus, um filósofo chamaria da inteligência superior, da inteligência que rege a natureza, que rege o universo. Talvez na linguagem psicanalítica, como de Carl Gustav Jung, né, seria a proposta de aprendermos a contar com o inconsciente, com algum tipo de força misteriosa que nos guia e que nos mostra que nós não estamos sozinhos e que pretende nos ensinar dentro desse modelo, sobretudo para nós ocidentais que somos tão ativistas e acreditamos que tudo depende da nossa batalha, do que nós fazemos com os nossos próprios punhos, com os nossos próprios braços e que sustentamos com as nossas próprias pernas. Essa história nos ensina a simplesmente sermos capazes de acreditar, a sermos capazes de manter as esperanças, porque às vezes é a única coisa que nos resta fazer. E a partir daí, as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. Até porque no meio da floresta, na situação em que ele foi generoso, ele fez o que de melhor pôde e naturalmente a vida, num outro momento, lá no final do conto, retribui a ele, ou seja, aquilo que de bem ele plantou por generosidade e por altruísmo natural, voltou para ele próprio. Inclusive o mito de Psique, a gente pode fazer uma relação com ele também, onde Psique passa por todas as provas, só que num dado momento ela não tem mais o que fazer. Isso implica muita resignação, ou seja, de aceitar as coisas. Não é passividade, seria uma questão de compreender que você fez tudo o que pôde de melhor, usou todas as suas forças para tentar resolver os problemas e quando você não consegue, há um outro ponto onde você precisa de algo superior que vai lhe ajudar. Mas você fez por onde para alcançar aquilo? Roger, eu gostaria que para encerrar então, você deixasse uma mensagem para todos que nos ouvem e para nós também, claro, para refletirmos sobre como nós, na nossa vida, independente de onde estejamos e quais condições estejamos, podemos viver o conto de fadas, podemos ser esse pequeno herói, essa heroína que passa pelas suas provas e que as supera. Ou seja, qual mensagem você pode deixar dentro dessa ideia para que cada um de nós viva um pouco disso também no nosso dia a dia? Eu acredito no seguinte, Danilo, sempre que eu conto uma história, que eu trabalho, seja com crianças, que é o meu trabalho profissional no dia a dia, ou com adultos, quando eu faço algum tipo de palestra, quando você trata numa linguagem de palestra, qualquer tema, ou quando você conta mesmo um mito que tem uma linguagem muito próxima, às vezes a nossa linguagem fica complexa, você não sabe qual é a melhor maneira de explicar as coisas, e as pessoas, algumas olham com um olhar de compreensão, outras com um ponto de interrogação desenhado no seu olhar, e você sabe que nem sempre está chegando a todas as pessoas, mas quando você conta uma história, como é um conto de fadas, todas as pessoas, desde uma criança de 4 ou 5 anos até um senhor de 70, de 80 anos que está na plateia te ouvindo, ele deixa o seu olhar com um brilho diferente.
E eu acredito que esse seja talvez um dos maiores ensinamentos que os contos nos trazem, que é recuperar esse encantamento pela vida. Então, a mensagem que eu gostaria de dar é que cada pessoa procure retomar, fazer uma pequena prática, um pequeno exercício consigo mesma, de se perguntar o que traz encantamento para a minha vida. Porque a gente se pergunta o que me traz dinheiro para sobreviver, para sustentar minha família, onde que eu vou trabalhar, para onde que eu vou viajar no final do ano. E todas essas coisas têm o seu valor e são necessárias. Mas nós não podemos esquecer de uma que hoje ganhou um aspecto como se fosse descartável, mas não é. Que é qual elemento, qual vivência, seja o que for, qual música, qual poesia, qual livro, qual pessoa com quem eu converso traz encantamento para a minha vida. E eu acredito que se nós soubermos retomar esse elemento de encantamento nas nossas vidas, nós podemos viver da maneira que os contos de fadas nos ensinam. De uma maneira simples, de uma maneira divertida, passar por dores, por sofrimentos, mas sair deles não só bem, mas com aprendizados importantes que fazem a nossa vida ficar melhor ainda. Então, acredito que essa é uma mensagem fundamental. Bom, Roger, muito obrigado pela presença. Dessa maneira encerramos então o nosso podcast e, claro, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço e espero que todos possam encontrar inspiração nos contos de fadas. Bem, pessoal, para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site e encontrar a sede mais próxima a você, nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Romance para Piano e Violino, OP número 11.